Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar uma olhadinha, tá, na associação entre monócito e risco de trombose. Então tá, então isso aqui é só para ilustrativo, óbvio, para mostrar o que nós temos interação, tá, de monócito, endotélio, tá, outros macrófagos, plaquetas. Então, essas interações são normais. No momento em que nós temos ou endotélio lesado e principalmente se tiver placa, tá? Então, todo esse monte de risquinho e desenho bonitinho aqui, isso aqui todo mundo se junta e vai fazer o quê? A primeira interação, repito, que é normal, interação monócito, plaqueta, existe a interação neutrófilo, plaqueta, todo mundo se relaciona com plaqueta. Então nós estamos falando aqui de monócito. Então, o monócito se relacionando com a plaqueta. O que vai fazer isso? Isso vai fazer com que essas plaquetas ativadas, junto com placa ou subendotélio lesado, vão ativar a coagulação, tá? E aqui, pronto, vai se formar o trombo. Voltando, estas interações são normais. Se eu tiver um processo inflamatório, agora eu não estou falando de placa, se eu tiver um processo inflamatório em nível, tá, de vaso aqui de endotélio, o que vai acontecer? A mesma coisa. Portanto, a inflamação que vai gerar por eu ter placa e a própria placa vão fazer com que essas interações aqui ocorram, tá? E vai haver um desequilíbrio, porque elas, no nosso organismo, elas ocorrem no nível restrito e se desfazem. E aqui não. No momento em que for propício para as plaquetas e para o subendotélio e coagulação, monócito e neutrófilo trabalharem, vai ser feito o trombo. Então, nós vamos ter aqui, então, dentro do vaso, nós vamos ter um monte de outras substâncias, tá? Onde o trombo vai começar a se formar, tá? De uma forma inicial, então eu vou ter plaqueta, eu vou ter neutrófilo, e mais tarde, depois que esse monócito trabalhou, então eu tenho menos células aqui e basicamente eu tenho só o que? O trombo vermelho, o trombo de hemácia, com um pouco de plaqueta. Então é só nós olharmos aqui o desenho mostrando até o tipo de mediadores que modificaram pelo tempo em que o trombo vem se formando. Então, isso é outra característica também, tá, ligada aos monócitos. Então, aqui para fechar, eu trouxe algumas coisinhas rápidas para a gente ver, tá? Algumas associações, certo? Ó, trombose venosa profunda, monócito acima de 6, 7, é um risco independente, tá? Independente. Mecanismo procoagulante, aquilo que a gente já viu. Então, o monócito ele interage com o fator tecidual, tá? Interage com plaqueta, com endotélio. Então, reagindo com o fator tecidual, ele pode vir a estimular a formação de fibrina. Agregado monócito plaqueta, a gente já viu, que é o início, aquilo em cima do endotélio, tá? E risco cardiovascular. O monócito contribui para a aterosclerose, para a formação da placa, tá? E isso aumentando o risco de infarto e AVC. Tá? Então, aquele trombo ali, ele pode se formar no lugar, tchuf, escapar e trancar em outro. Né? Então, já viu o estrago que é, certo? Tá? Depois, associação entre leucocitose e doença arterial coronariana. Depois, essa leucocitose, tá, é dependente de maior número de neutrófilo e monócito, que é o que a gente está falando aqui. Tá? Linfocitose não está associada e monócito e doença arterial coronariana, independente do que? Do perfil lipídico. Então vejam, eu não necessariamente, o fato de eu ter placa não quer dizer que eu tenha perfil lipídico alterado. Se eu tiver perfil lipídico alterado, o risco de eu ter placa é maior, tá? Então, estas coisas podem acontecer independente do perfil lipídico, tá? E depois, neutrofilia e doença arterial são independentes das demais variáveis, tanto do leucograma quanto do perfil lipídico. Então vejam, então,
Está dizendo o quê? Eu não preciso ter alterações lipídicas propriamente ditas para mim vir a ter esse problema de trombose, tá? Agora, vejam que a contagem de monócitos, ela é um fator independente e tem que ser previsto nisso aí, isso tem que estar lembrado. Por isso que eu quis fazer esse comentário aqui, tá bom? Obrigado então e até a próxima.